Aí, amigos e amigas, hoje um domingo de Páscoa. É um 20 de abril de 2025. Numa mensagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele desejou uma feliz Páscoa a lunáticos da esquerda. Sempre daquela maneira dele se portar. O Papa Francisco recebeu ao vice-presidente dos Estados Unidos lá no Vaticano. O ex-presidente Jair Bolsonaro já completa uma semana internado e sem previsão de alta. Nós tivemos apreensão no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, onde duas mulheres que moram no exterior são de Goiânia e alegavam que não se conheciam, mas foram encontradas com 191 unidades de um novo xodó das redes sociais, bem mais potente que o Ozempic para o emagrecimento. As canetas do Mounjaro. Se vocês já ouviram falar, é um novo xodó das redes sociais. Um aceno para a CBF, o Ancelotti vai deixar o Real Madrid e tem uma preferência pela seleção brasileira. Quem diz isso é o New York Times. No esporte, polêmicas nós tivemos na não marcação de um pênalti pelo árbitro em favor do Grêmio, no empate em 1-1, nesse dia 19, no sábado. No domingo também nós tivemos uma polêmica num jogo em que houve um empate entre o Juventude e o Mirassol, que é uma equipe forte, embora não pareça, que venceu e muito bem ao Grêmio porto-alegrense. Existe um plano também dos familiares dos presos do 8 de janeiro de fazerem uma greve de fome na Câmara dos Deputados para pressionar que a PL da anistia seja votada em regime de urgência, que já foi aprovada. O presidente Lula também foi ao casamento de um neto numa cidade de 10 mil habitantes, lá em São Paulo. A deputada Erika Hilton diz que acionará a ONU após os Estados Unidos identificá-la como homem em visto para viajar ao país. Se não quiser viajar até lá, fácil, é só não ir. Também o governo brasileiro lamentou o naufrágio acontecido lá no Congo, em que deixou 148 mortes. O Putin disse que decretou uma pausa na guerra por um período pequeno para os festejos da Páscoa. Mas vamos também agora o que a imprensa está falando das atitudes tomadas por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa. Mas não pensem que críticas são feitas somente pela imprensa brasileira, também pela imprensa estrangeira. E esta revista, uma das mais famosas e mais lidas do mundo todo, a The Economist, também lançou uma nota, obrigando também ao presidente do Supremo Tribunal Federal, agora o ministro Barroso, a contestar a nota dela. Os ministros estão se tornando, além de interferirem na política, agora estão sendo
blogueiros respondem nas redes sociais às críticas recebidas. Uma das maiores revistas do Reino Unido, a The Economist, soltou 13 postagens no X criticando Alexandre de Moraes. 13 postagens de uma das maiores e mais lidas revistas, que é o Economist do Reino Unido, The Economist, na verdade. O Barroso sendo obrigado a publicar uma nota sobre as reportagens. Não foi só uma, foram várias reportagens. Então, mas vendo as palavras do então ministro do Supremo Tribunal Federal e agora presidente Barroso, parece que as decisões não são apolíticas como ele diz. Renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Frases que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas. E ele diz que as palavras foram ditas contra o extremismo, contra o radicalismo. Mas essa é a opinião dos ministros. É do lado que nós estamos e nós que decidimos o que é isto. E também ele estava falando nesta oportunidade para um público esquerdista, para estudantes, todos de esquerda. Mas mudando de assunto, segundo o jornalista Silvio Navarro, ele denuncia um rombo imenso que está acontecendo sob a gestão do PT na Itaipu Binacional. O artigo de capa da edição 261 da Revista Oeste, assinado por Silvio Navarro. Com o título Usina de Corrupção, o texto mostra que a Itaipu é um retrato em alta definição do que significa, na vida real, a volta do PT ao governo. E a gente acompanha um trecho na voz de Daniel Vidal. Uma série de reportagens publicadas desde a virada do ano levaram o pagador de impostos brasileiro a uma triste viagem ao passado. A corrupção, uma praga varrida pela Lava Jato, está de volta no governo Lula da Silva. Até agora, sabe-se que em 2 anos, o cupim já se espalhou por ministérios, estatais e em contratos e leilões fraudados. Em todas as investigações, os envolvidos têm ligações com o PT. Mas nenhum caso é mais assustador do que a administração da usina Itaipu Binacional na fronteira com o Paraguai. Nas últimas décadas, a estatal brasileira paraguaia se transformou numa empresa petista paraguaia. O lado brasileiro foi tomado pelo partido. Há anos, a sigla descobriu uma caixa preta de dinheiro. Em dezembro, Itaipu informou que não tem déficit, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica indicou um rombo de 333 milhões de reais no saldo de comercialização de energia da usina. A única explicação possível para esse prejuízo são repasses para eventos, patrocínios e convênios. Tudo o que tem sido assinado pela diretoria sem fiscalização externa. A dimensão do estrago em Itaipu é incerta. De onde sai o dinheiro, contudo, não é segredo. Da sua conta de luz. Mas embora esses números apresentados, é um rombo ao que nos parece, mas tem uma explicação de uma ministra. É a Esther Dweck. Ela é da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do governo Lula. Rombo não é rombo, segundo ela. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar, hoje que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. Né? O foco com os Correios é que isso seja uma empresa lucrativa. Né? Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo.
Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. As empresas estatais voltaram a investir, né, os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna. E não podemos esquecer de lembrar também dos Correios, que estão numa crise imensa, estão em greve, tanto os funcionários quanto os prestadores de serviço, por falta de pagamento. Mas argumentos temos bastante. E eu espero que vocês, ao assistirem esse vídeo na íntegra, deem a sua opinião. A sua opinião é muito importante. No canal de Pepe Severo, onde, se acharem por bem, eu peço que se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.